Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los e vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E nessa palavra, vemos o quão Pedro confiava em Jesus. Pedro foi aquele que estava cansado, estava lavando as redes e com seus amigos, mas ele confiou na palavra de Jesus. Ele falou: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ele já tinha um coração quebrantado, um coração obediente, um coração cheio de amor e de respeito a Jesus Cristo. Enquanto hoje tantas pessoas que conhecem a palavra, que às vezes deixam de ouvir o que Jesus fala, o que o Espírito Santo fala, para ouvir a voz de outras pessoas. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. A pesca, os milagres acontecem para aqueles que creem, para aqueles que escutam a palavra e põem em prática. Se Simão tivesse ficado duvidando de Jesus, ele não tinha visto aquela pesca gloriosa. Então, hoje eu vou orar e vou pedir ao Senhor que abra boas portas e que você vá a águas mais profundas, como ele falou, para que fossem para águas mais profundas, para que você não fique no raso, para que você não fique na beira da praia sem pescar nada. Aí você pode dizer: eu já ouvi tantas palavras, eu já fui eu estou tão cansada de ouvir tantas promessas, tantas conversas. Quando você escuta conversas de pessoas, você fica decepcionado.
Mas quando você escuta a palavra de Deus, ela não volta vazia. E a palavra de hoje é para quem está escutando essa palavra. Então pegue para você essa palavra, volta para o lugar de onde você se decepcionou e joga a rede novamente, porque é o mestre que está falando. Você que largou um trabalho pela metade, continua. Você que não acredita mais na sua família, volta a acreditar, não na família, mas crê em Deus, que Ele é poderoso para transformar a tua vida e da tua família. Crê em Deus, crê em Jesus, aquele que veio e que falou do caráter do Pai. Ele mostrou como é que funciona, como que nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Ele foi embora, ele mostrou, ele ensinou, ele estava naquele barco ensinando as pessoas. Então, ele subiu aos céus, ele está assentado à direita do nosso Pai, mas os milagres continuam acontecendo para aqueles que escutam a voz do Espírito Santo de Deus. Quando ele fala no seu coração, não fique parado, não fique na mesmice, porque se você não tiver fé e esperança, obediência, 3 coisas, não esquece disso. Primeiro, a obediência, quando Deus fala, obedecer. Depois, a esperança, esperar em Deus, ter esperança, porque na palavra de Deus fala, seja prisioneiro da esperança, porque aquele que espera algo de Deus, ele não fica decepcionado. Aquele que escuta a palavra de Deus e coloca em prática o que Deus fala, ele tem milagres, e para os milagres acontecerem, você precisa ter fé, você precisa imaginar. Feche os olhos agora e imagina Jesus mostrando para você o lugar que você deve ir, o lugar que Ele preparou para você, algo que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração. Então esse algo vai se realizar. Creia pela fé. Você fecha os olhos e caminha subindo o degrau que não existe, mas você imagina, esse degrau Deus já colocou. Aí você dá o primeiro passo, você tem uma atitude de fé, você confia em quem te mandou abrir uma empresa, dá uma chance para quem te feriu. Não estou falando de coisas ruins, para você continuar em lugares errados, em ser machucado, não é isso, porque às vezes as pessoas por pouca coisa hoje se separam, colocam um defeito na sua família, fala que bonito é a família do outro e que ela não tem alegria, mas que semente que você está plantando na sua vida? Qual a terra que você está regando? Regue a terra que Deus te entregou. Não negue a água onde Deus te entregou uma terra. Regue ela todos os dias, porque aquilo que para outro pode parecer que é uma terra seca, que é um lugar que não dá fruto, que é um lugar que você não vai pescar nada, que você não vai, porque você já tentou, porque você já foi com a força do seu braço. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles foram por conta, mas quando é Deus que fala, Ele garante. Rega o teu lugar, confia em quem está falando com você. A palavra de Deus fala para sair do lugar, para se mexer, para confiar e ir a águas mais profundas. Você está indo no mais profundo com o Espírito Santo de Deus? Você já perguntou se o que você vai fazer é de Deus? É Ele quem está falando com você? Escute a voz do Espírito Santo e não deixe de ir, mas não fale com pessoas no caminho. Porque se Pedro fosse dizer para um e para outro, o que é que você acha? Eu devo ir, nós devemos ir, passamos a noite inteira
e não conseguimos, você acha que os outros iam dizer o que para Pedro? Ia dizer, você só vai perder tempo. Esse homem está mandando vocês irem, mas é coisa da cabeça. Não vão, não trabalhem, não, vocês estão exaustos. Tem pessoas que acham que elas estão ouvindo a voz de Deus e confundem os outros, desanimam os outros, fala não vão, não vai, não sai do lugar. Você imagine se ele não tivesse ido, se ele não tivesse reconhecido quem era Jesus, ele não tinha conseguido aquela pesca. E aquela pesca não foi só para ele, porque quando uma pessoa recebe uma bênção de Deus, a bênção é tão grande que ela vai para outras vidas, que ela abençoa outras vidas. Hoje é dia da boa pesca. Hoje é dia de ouvir a voz de Jesus e transbordar. Pai, em nome de Jesus eu te peço que cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta oração, que escute a voz do Espírito Santo, faz transbordar, Pai, na vida dos teus filhos e filhas, que pela fé de cada um, Senhor, que eles recebam as bênçãos necessárias, aquilo que o Senhor tem tocado no coração dos teus filhos e filhas, traz a existência, Pai, pela fé, assim como Simão foi com os outros pescadores e não tinham pescado nada e voltaram de mãos vazias para a praia. Mas quando Jesus falou, Simão ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Nos faz obediente, Pai. Fala audível com teus filhos e filhas para entender quando é a tua voz e obedecer. E pela fé, mesmo sem ter como fazer, mas o Senhor é quem opera o milagre, não somos nós. Mesmo sem ter a matéria-prima, mas ela vai vir à existência, porque és um Deus poderoso que fez os céus e o mar, a terra, as estrelas, e chama cada uma pelo nome. Esse mesmo Deus, esse mesmo grandioso Deus e Pai todo-poderoso, é no nome do Senhor Jesus que eu te peço. Traz à existência aquilo que ainda não existe, Pai, os milagres, grandes portas abertas, como foi profetizado no começo desse mês, portas boas abertas, Senhor. Abre, Senhor, portas boas de emprego, de trabalho, portas grandes para os empresários, aqueles que querem empreender. Pai, dai a grande pesca para o teu povo, faz multiplicar na vida do teu povo a abundância de saúde, nas finanças, faz abundância, traz abundância nas finanças do teu povo, traz um renovo, Senhor, um bom ânimo, aqueles que estão desanimados, coloca de pé, Senhor, coloca de pé, dai novos ares, nova vida, novos horizontes, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e fecha, Senhor, toda porta errada, fecha, Senhor, põe a tranca e joga fora a chave das portas erradas, abre, Senhor, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, abre portas grandiosas para o teu povo sofrido, o teu povo que clama por saúde, por vida longa, por sabedoria para saber gerir os seus negócios, Pai. Aqueles empresários que estão com dívidas, faz, Senhor, abundar na vida deles para que eles cessem as dívidas, para que acabem as dívidas, Senhor, para que eles possam contratar mais pessoas, para que eles prosperem tanto, Senhor, que eles sejam pescadores de homens, que eles saiam atrás de pessoas, Senhor, para falar da tua palavra, para dar um emprego ao desempregado, para ajudar o que tem fome e sede. Ajuda, Senhor, o teu povo a prosperar, coloca quem é bom em lugares altos, em lugares de destaque. Abre, Senhor, as boas portas, em nome do Senhor Jesus, e encoraja, Senhor, o teu povo a não desistir dos sonhos, dos projetos
de suas famílias, da sua saúde. Essa é a bênção maior, Senhor, abaixo de Deus, a nossa saúde, o nosso renovo, a nossa fé, a obediência a um Deus que tudo vê e que tudo pode transformar o desanimado naquele que vê a sua prosperidade e olha e fala como Simão: Senhor, olha o que o Senhor fez em minha vida, olha a transformação, para que venha pessoas, Senhor, a partir de hoje, neste canal, dá o testemunho da abundância na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde. Pai, essa palavra é tua, não é minha. Então, Senhor, opera milagres na vida dos teus filhos e filhas, para a tua glória. Eu te peço, Pai, um renovo, uma alegria contagiante, aquela que fez com que aqueles pescadores te seguissem, largassem aqueles peixes, aquela pesca maravilhosa, porque disseram: o Senhor tem muito mais do que isso para mim, é isso que queremos, mais de ti. Vem, Senhor, te apresenta os teus filhos e filhas, Espírito Santo de Deus, porque mais tem o Senhor para nos dar do que o inimigo das nossas almas para tirar. Protege o que é nosso, somos eternos filhos teus, cuida da nossa vida e dai-nos a salvação. Nos livra, Senhor, de todos os males e perigos, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos, de toda maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus.